A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. És filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece, cumprimento a você que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, a 91.9, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale, em Pendências, a Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, a Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, a Rádio Alzirana 87 FM na cidade de Lages, a Rádio Santa Cruz, a 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse terceiro domingo da Quaresma, o Evangelho proclamado em nossas liturgias é o de Lucas, o capítulo 13, o versículo de 1 a 9. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse aos vinhateiros: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro.
Corta, porque ela está inutilizando a terra. O vinhateiro, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste terceiro domingo da Quaresma, a palavra de Deus nos convida à conversão e nos revela a imensa misericórdia do Senhor. O Evangelho segundo Lucas nos apresenta um chamado urgente. Precisamos rever nossas vidas e produzir frutos de amor e de justiça. A passagem do Evangelho que foi proclamada inicia com a notícia que algumas pessoas levaram a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, enquanto eles ofereciam e celebravam o culto e ofereciam os sacrifícios. Ao ouvi-los, Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal sorte? E a esse acontecimento, Jesus acrescenta o desabamento da torre de Siloé, que matou 18 pessoas, e interroga: Pensais que estes eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Duas tragédias. Os galileus, que foram assassinados, e 18 operários que morrem em função do desabamento de uma torre. E diante dessas tragédias, Jesus desmente uma visão errada, que era comum na sua época. Muitos acreditavam, na época de Jesus, que sofrimentos e desastres eram um castigo direto de Deus pelos pecados das vítimas. Mas Jesus rejeita essa ideia e nos faz um alerta. Todos nós precisamos de conversão. Se não mudarmos nosso coração e nosso modo de viver, nós caminhamos para a morte. Pereceremos do mesmo modo como pereceram aquelas pessoas relatadas no Evangelho diante daquelas duas tragédias. E para insistir de que não podemos adiar a nossa conversão e urgentemente realizar uma mudança de vida, Jesus nos conta a parábola da figueira estéril. Um homem planta uma figueira em sua vinha e ano após ano procura frutos nela, mas não os encontra. Impaciente, decide cortá-la, pois a árvore apenas ocupa inutilmente o solo. Mas o vinhateiro intercede, pedindo um tempo a mais. E diz que cuidará da figueira, cavará ao seu redor, adubará a terra e fará todo o possível para que ela finalmente produza frutos. E esta parábola contada por Jesus revela 3 personagens simbólicos. O proprietário da vinha, que representa Deus, o Pai. O vinhateiro é a imagem de Jesus. E a figueira simboliza cada um de nós e a humanidade como um todo. Jesus intercede sempre por nós. É o vinhateiro, como fez aquele vinhateiro, que pediu clemência ao dono daquela vinha. Assim, Jesus também intercede por nós e pede a paciência a Deus Pai e nos oferece mais tempo e oportunidade para a nossa conversão. No entanto, essa paciência divina não significa uma espera infinita. O Senhor nos dá tempo, mas espera de nós uma resposta concreta. Essa parábola nos interpela diretamente. A figueira simboliza uma existência que não dá frutos, que se torna inútil no reino de Deus. E representa aqueles que vivem apenas para si mesmos, indiferentes à dor do próximo, instalado no conforto da própria vida. Quantas vezes nos acomodamos na fé, sem nos comprometer com o Evangelho? Por outro lado, o vinhateiro nos mostra o rosto misericordioso de Deus. Ele tem paciência e nos dá novas chances, mas não aceita que desperdicemos
indefinidamente as oportunidades de conversão. O tempo de Quaresma é esse tempo de graça, um tempo especial que o Senhor nos concede, é tempo da nossa salvação e é nos dado para que nós possamos, então, nesse tempo, rever a nossa vida e corrigir o que for necessário e voltarmos para Deus. Podemos nos perguntar: como nós estamos respondendo a essa paciência de Deus? Aproveitamos dessa paciência de Deus de forma positiva para uma verdadeira mudança de vida ou continuamos adiando sempre a nossa conversão? Muitas vezes nós confiamos na misericórdia divina, mas corremos o risco de usá-la como desculpa para adiar sempre a nossa conversão, como uma preguiça espiritual. Deus nos espera com amor, mas não podemos abusar da sua paciência e dessa espera. A conversão é urgente. Não podemos deixar para fazer amanhã o que é preciso fazer hoje. Por isso é necessário cortar tudo aquilo que nos afasta de Deus e que nos impede de dar frutos de amor, de generosidade e de justiça. No caminho quaresmal, somos chamados a nos perguntar o que precisa ser transformado em nossa vida. Que áreas ainda estão estéreis e precisam do cuidado do Senhor. O tempo que Deus nos dá não é para a inércia, mas para um novo começo. Ele deseja que sejamos figueiras frutíferas, que ofereçamos ao mundo sinais concretos de fé e de caridade. Que a Virgem Maria nos ajude a viver esta Quaresma como um tempo de renovação interior e de compromisso verdadeiro com o Evangelho, e que possamos aproveitar essa nova oportunidade que o Senhor nos concede, convertendo o nosso coração e dando os frutos que glorifiquem a Deus. Amém. Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e quem sabe no futuro ainda dará frutos. Vou cavar em volta dela e quem sabe no futuro ainda dará frutos. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e quem sabe no futuro ainda dará frutos. Vou cavar em volta dela e quem sabe no futuro ainda dará frutos. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e quem sabe no futuro ainda dará frutos. Vou cavar em volta dela e quem sabe no futuro ainda dará frutos. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A sinodalidade
que nós tratamos na nossa última reunião do clero, dos padres, diáconos e articuladores pastorais e fiéis leigos, não se trata apenas de um método ou de uma metodologia pastoral, mas de uma espiritualidade sustentada pelo Espírito Santo e enraizada na vivência do Evangelho, que dá suporte e rosto a um estilo eclesial, a Igreja Sinodal. Para sermos sinodais, pessoas de comunhão, de participação, pessoas que caminham juntos, pessoas que geram a unidade, é necessária uma espiritualidade para desenvolvermos esse estilo de ser, ou esse novo estilo de ser igreja. Segundo o documento final do Sínodo dos Bispos, a sinodalidade é, antes de tudo, uma disposição espiritual que permeia a vida cotidiana dos batizados e todos os aspectos da missão da igreja. Isso significa que a sinodalidade não se reduz a um mecanismo organizacional ou a um simples modelo de governança, mas expressa a forma de ser igreja, baseada na comunhão, participação e missão. A espiritualidade sinodal brota da ação do Espírito Santo, que nos chama a discernir a sua voz, pois ele fala em tudo e em todas as coisas. Além disso, exige a escuta da palavra de Deus, a contemplação, o silêncio e a conversão do coração. Esses elementos são essenciais para que a sinodalidade não seja vivida apenas como uma estratégia administrativa, mas como um autêntico modo de ser igreja, em comunhão com Cristo e com os irmãos. A sinodalidade requer uma espiritualidade, ou é uma espiritualidade, porque a experiência sinodal requer escuta ativa da palavra de Deus, para atender a voz de Deus e, ao mesmo tempo, escutar a realidade da comunidade com muita humildade. Requer uma prática do amor mútuo para viver concretamente a unidade, promover a comunhão, no serviço aos irmãos e na reconciliação, bem como praticar a sese e o perdão. A sinodalidade exige cultivar a paciência e disponibilidade para perdoar e ser perdoado, porque somente assim nós podemos evitar os rompimentos e caminharmos juntos como uma igreja sinodal, reconhecendo a ação do Espírito Santo em nós. Sem esses pilares, a sinodalidade corre o risco de ser reduzida a um modelo burocrático, perdendo a sua essência espiritual. O documento final do Sínodo destaca que a renovação da comunidade cristã, a renovação da igreja, só é possível quando se reconhece a primazia da graça. E sem uma espiritualidade profunda, tanto pessoal quanto comunitária, a sinodalidade corre o risco de se reduzir a um mero expediente organizacional. Isso reforça que a sinodalidade não é apenas um modelo de gestão eclesial, mas uma vivência enraizada no discernimento, na oração e na abertura à ação de graças. Além disso, a conversação no Espírito, um dos métodos utilizado no processo sinodal, foi vivido como um caminho de transformação, gerando alegria e gratidão entre os participantes, entre os padres e madres sinodais. E essa experiência mostrou que o diálogo sinodal não se trata apenas de um debate de opiniões, mas é um exercício de discernimento comunitário, na escuta atenta do Espírito Santo de Deus. A espiritualidade sinodal sustenta a missão da igreja no mundo. A sinodalidade e a missão estão intimamente ligadas. Quanto mais a igreja sinodal, mais ela se torna missionária, porque os fiéis participam da sua missão, se envolvem e em comunhão gera a missão. A missão assim ilumina a sinodalidade, dando-lhe sentido e finalidade, e a sinodalidade leva consequentemente a missão, tornando a igreja mais capaz de anunciar o Evangelho em comunhão e participação. A sinodalidade não é um fim em si mesma, mas é um caminho de renovação espiritual e eclesial,
que conduz a igreja a um testemunho mais fiel do Evangelho. E a missão torna-se uma expressão prática, viva e concreta de uma igreja sinodal no coração do mundo. A sinodalidade é essencialmente uma espiritualidade, não um método organizacional. Ela nasce do Espírito Santo e se expressa na comunhão e com a responsabilidade dos fiéis na missão da igreja, como destaca o parágrafo 43. Essa espiritualidade exige conversão, humildade e abertura ao outro, para que a igreja não apenas caminhe junto, mas caminhe sob a luz do Espírito Santo. Dessa forma, a sinodalidade não pode ser reduzida a uma estrutura administrativa ou a um conjunto de técnicas pastorais. Ela é a alma da igreja, em comunhão, um chamado contínuo à conversão e missão, como um testemunho vivo da ação do Espírito Santo na comunidade cristã. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.